Quando meu pai me empurrou porta fora com uma mala velha na mão e me gritou que eu já não era filho dele, soube que a minha vida em Vila de São Pedro tinha terminado para sempre. O que eu não imaginava era que, 9 anos depois, o meu regresso com o Miguel ao meu lado iria deixar todo o bairro em estado de choque absoluto. A chuva caía fina naquela noite de outubro em 2015, molhando o meu casaco fino enquanto eu caminhava pela estrada de terra que saía da vila. Aos 18 anos, eu, João, não tinha mais nada além de 100 euros no bolso e a certeza de que o meu segredo tinha destruído tudo. O António, o meu pai, homem de poucas palavras e muitas tradições do Minho, tinha encontrado a carta que eu escrevia ao Miguel, o rapaz da cidade que eu conhecera numa feira de verão. "Não quero aberrações nesta casa", foram as últimas palavras dele antes de bater a porta. A minha mãe, a Maria, chorava em silêncio na cozinha, mas não disse nada para o contrariar. Os vizinhos já murmuravam há semanas. Alguém tinha visto nós os dois a conversar perto do rio e o boato correu mais rápido que o vento. Cheguei a Lisboa de autocarro, com o coração apertado e os olhos inchados. A cidade era um mundo novo, barulhento e cheio de luzes que nunca dormiam. Arranjei um quarto pequeno em Alfama e um emprego num café perto da Praça do Comércio. Durante o dia servia cafés e à noite estudava à luz de um candeeiro velho, determinado a tornar-me arquiteto. O Miguel, que vivia em Lisboa há 2 anos, apareceu uma semana depois. Tinha 21 anos, olhos castanhos calorosos e um sorriso que me fazia esquecer o frio da vila. "Vem ficar comigo", disse ele, e eu aceitei. Juntos alugámos um apartamento minúsculo em Bairro Alto. Ele trabalhava como designer gráfico e eu, aos poucos, comecei a acreditar que podia construir algo meu. Os primeiros anos foram duros. Sentia saudades da mãe, das festas de São João na vila, do cheiro a pão fresco da padaria do Sr. Manuel. Mas também sentia raiva. Raiva do pai que me rejeitara sem tentar entender, raiva dos vizinhos que me olhavam como se eu fosse uma doença. Escrevia cartas à mãe que nunca enviava, guardava-as numa caixa de sapatos. O Miguel ensinava-me a não ter vergonha. "Ser quem somos não é erro nenhum", repetia ele à noite, enquanto víamos o Tejo da janela. Comecei a fazer amigos na universidade, a Ana, que era lésbica e me levava a manifestações, o Rui, que me ajudava com os desenhos técnicos. Pela primeira vez sentia que pertencia a algum lado. No entanto, a culpa nunca desaparecia por completo. Às vezes acordava à meia da noite a pensar no rosto da mãe quando o pai me expulsou. Será que ela me perdoaria algum dia? Será que o bairro inteiro ainda falava de mim como o filho do António que virou gay? O Miguel notava e abraçava-me sem dizer nada. "Um dia voltas, mas só quando estiveres pronto", sussurrava. Eu ria, mas no fundo sabia que esse dia chegaria. Os anos passaram. Aos 23 formei-me com distinção e arranjei emprego num estúdio de arquitetura em Lisboa. O Miguel e eu viajámos para a Espanha, para a Itália, descobrimos que o amor não era só sobreviver, mas também sonhar juntos. Construímos uma vida, um gato chamado Tico, jantares com amigos, planos de comprar uma casa pequena no futuro. Eu já não era o rapaz assustado da vila. Era João, arquiteto, homem que amava outro homem, que aprendera a carregar a cabeça erguida. Mas a vila continuava lá, no fundo da memória, como uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Quando o telefone tocou em 2024, eu estava no escritório a rever planos para um hotel na costa. Era a minha irmã mais nova, a Sofia. "A mãe está doente, João. Muito doente. O pai não quer dizer, mas os médicos falam em semanas. Vem, por favor." A voz dela tremia. Fiquei paralisado. 9 anos. 9 anos sem ver a mãe, sem falar com o pai. O Miguel estava ao meu lado e apertou-me a mão. "Vamos juntos", disse simplesmente. Eu aceitei. O autocarro para o norte cheirava a chuva e a saudade. Quando descemos em Vila de São Pedro, o sol batia nas casas de pedra e nas ruas estreitas que eu conhecia de cor. Levei a mala e o Miguel ao meu lado, de mão dada. As primeiras cabeças viraram-se na praça. A Dona Rosa, da mercearia, deixou cair o pão que segurava. O Sr. Manuel parou o carro e olhou fixamente. "É o João e traz um homem", ouvi alguém murmurar. O ar ficou pesado, como se todo o bairro prendesse a respiração ao mesmo tempo. Caminhámos até à casa dos meus pais. O portão rangeu como sempre.
A mãe estava na varanda, magra e pálida, mas os olhos iluminaram-se quando me viu. Meu filho, sussurrou, e estendeu os braços. O pai estava atrás dela, rígido, com o rosto fechado. Não disse uma palavra. Mas o bairro inteiro já sabia. O regresso do filho gay tinha começado. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. Naquela mesma tarde, os vizinhos começaram a aparecer com desculpas esfarrapadas. A senhora Isabel trouxe um bolo, o primo do António veio perguntar pela saúde da tia, até o padre da igreja passou por ali por acaso. Todos olhavam para o Miguel com curiosidade misturada com desconforto. Ele, com o seu sorriso calmo e o sotaque lisboeta suave, apertava mãos e respondia educadamente. Prazer, sou o Miguel, companheiro do João. A palavra companheiro caía como uma bomba silenciosa. Eu sentia o peito apertado. A mãe chorava baixinho no quarto enquanto eu lhe contava os últimos 9 anos, a faculdade, os projetos, a vida que construíra longe dali. Ela segurava-me a mão e dizia: perdoa o teu pai, ele é assim desde sempre. O pai, entretanto, fechou-se na oficina atrás da casa. Não me dirigiu a palavra durante 2 dias inteiros. A Sofia, com 16 anos agora, olhava-me com admiração e sussurrava: tu foste corajoso, mano. Eu nunca teria aguentado. O Miguel e eu dormíamos no antigo quarto da minha infância. As paredes ainda tinham os pôsteres desbotados de futebol e as marcas de fita cola onde eu escondia fotos dele. À noite, abraçados no escuro, falávamos baixinho. Eles vão habituar-se, dizia ele. Eu queria acreditar, mas via os olhares na rua, alguns de pena, outros de reprovação, uns poucos de curiosidade genuína. A Ana, antiga amiga da escola, apareceu no 3º dia. João, tu voltaste mesmo. E com o teu namorado? O bairro inteiro só fala disso. Ela ria, mas eu sentia o peso. O confronto veio no 4º dia. O pai entrou na cozinha enquanto eu preparava o café e disse, sem olhar para mim: esta casa não é para 2 homens. O Miguel estava na sala e ouviu tudo. Levantei-me devagar. Pai, eu não vim para discutir. Vim ver a mãe. Mas se não me aceitas, aceita pelo menos que eu existo. Ele saiu batendo a porta. A mãe, da cama, chamou-me: João, o teu pai tem medo. Medo do que os outros dizem. Dá-lhe tempo. O tempo, porém, era curto. A saúde da mãe piorava. Os médicos da cidade vizinha confirmaram que era cancro e que restavam poucas semanas. Organizei tudo: consultas, remédios, visitas de enfermeiras. O Miguel ajudava em silêncio, cozinhava, limpava, conversava com a Sofia sobre escola e sonhos. Aos poucos, os vizinhos começaram a ver. A senhora Isabel trouxe sopa, para o Miguel também. O senhor Manuel ofereceu-se para levar o pai ao hospital. Pequenos gestos, mas gestos. Uma tarde, enquanto a mãe dormia, o Miguel e eu fomos ao rio onde nos tínhamos beijado pela primeira vez em 2014. A água corria igual, mas nós éramos outros. Lembras-te de como eu tremia? Perguntei. Ele riu. E eu a dizer que ia proteger-te para sempre. Sentámo-nos na mesma pedra. Ele pegou-me na mão e disse: seja o que for que aconteça aqui, nós voltamos para Lisboa mais fortes. Eu assenti, mas o coração doía. A noite trouxe a primeira crise. A mãe teve febre alta e o pai, desesperado, chamou-me pela primeira vez em 9 anos: João, ajuda. Corremos os 3 para o hospital. No carro, o silêncio era pesado. No corredor, enquanto esperávamos, o pai murmurou: eu não queria que fosse embora. Foi a primeira rachadura na parede dele. Não foi um pedido de desculpas, mas foi um começo. Os dias seguintes foram um turbilhão. A vila inteira parecia acompanhar a doença da Maria. Levaram flores, rezaram na igreja, perguntaram pelo filho que voltou. Alguns olhavam-me de lado, mas a maioria já não sussurrava tanto. A Ana organizou uma pequena reunião em casa dela, antigos colegas, o Rui que veio de Lisboa de propósito. Tu mudaste o bairro sem querer, disse ela. Eu sorri pela primeira vez em dias. O Miguel, ao meu lado, era o meu porto seguro. Mas nem tudo era luz. Um antigo amigo da escola, o Carlos, encontrou-me na praça e cuspiu:
ainda bem que o teu pai te pôs na rua. Homens como tu não pertencem aqui. O Miguel segurou-me antes que eu respondesse. Voltámos para casa em silêncio. Nessa noite chorei no ombro dele. Por que é que tem de ser tão difícil? Perguntei. Ele respondeu, porque mudar leva tempo. Mas tu já mudaste tudo só por estares aqui. A mãe melhorou um pouco com os tratamentos. Conseguia sentar-se na varanda e ver o pôr do sol. Um dia chamou o pai e a mim. António, olha para o nosso filho. Olha para o Miguel. Eles são bons pessoas. Deixa o coração falar. O pai baixou a cabeça. Não respondeu, mas não saiu da sala. Foi o mais perto que chegámos de uma conversa. A festa de São João aproximava-se e a vila preparava-se como sempre, fogueiras, música, bailaricos. Este ano, porém, havia um convidado inesperado, eu e o Miguel. A mãe insistiu que fôssemos. Quero ver-vos dançar, disse com um sorriso fraco. O pai resmungou, mas não proibiu. O bairro inteiro estaria lá e eu sentia o estômago às voltas. Na noite da festa, as ruas iluminadas por lanternas cheiravam a sardinha assada e vinho verde. O Miguel vestia uma camisa branca simples e eu a minha velha camisola azul. De mãos dadas, caminhámos até à praça. Os primeiros olhares foram de surpresa, mas ninguém se afastou. A Ana puxou-nos para o círculo de dança. Vamos, João. Mostra que ainda sabes os passos. Rimos. O Miguel, que nunca dançara folclore, tentava acompanhar e todos aplaudiam. Pela primeira vez em 9 anos senti que não era um estranho. O pai estava sentado num banco ao lado, a olhar. A mãe, numa cadeira de rodas que alugámos, batia palmas devagar. Quando a música parou, o Miguel aproximou-se do pai e estendeu a mão. Senhor António, quer dançar com o seu filho. O silêncio caiu sobre o grupo mais próximo. O pai hesitou, depois levantou-se devagar e pegou na minha mão, não na do Miguel. Dançámos desajeitados, pai e filho, enquanto o bairro observava. Não foram palavras, mas foi um passo. Depois da festa, em casa, o pai sentou-se à mesa pela primeira vez conosco. Eu cresci a ouvir que isto era pecado, disse baixo. O padre dizia, os meus pais diziam. Quando vi aquela carta pensei que tinha falhado como pai. O Miguel ouvia em silêncio. Eu respondi, não falhaste, pai. Só não entendeste. Eu sou o mesmo João que ajudava na vinha e jogava futebol contigo. Ele assentiu devagar. Talvez. Mas o bairro as pessoas falam. A conversa não resolveu tudo, mas abriu uma porta. Nos dias seguintes, o pai começou a perguntar pelo meu trabalho em Lisboa. Arquitetura? Como aqueles prédios modernos. Eu mostrava-lhe fotos no telemóvel. Ele resmungava, mas ouvia. A mãe melhorava devagar, os médicos diziam que o tratamento estava a resultar. O Miguel e eu passeávamos pela vila de manhã cedo, quando os vizinhos ainda dormiam. Falávamos do futuro, talvez mudar para uma casa maior em Lisboa, talvez adotar uma criança um dia. Mas o passado voltou a bater à porta. Um dia o Carlos, o antigo amigo que me insultara, apareceu bêbado à porta. Tu estragaste tudo, João. Antes eras um de nós. Agora trazes esse para aqui. O Miguel saiu e colocou-se entre nós. Não viemos para brigar. Viemos para a família. O Carlos cuspiu no chão e foi embora. Eu tremia. O pai, que ouvira da janela, saiu e disse pela primeira vez, não voltes a falar assim com o meu filho. Foi pequeno, mas foi enorme. A Sofia, entretanto, contava na escola que o irmão mais velho era arquiteto em Lisboa e vivia com o namorado. Alguns colegas riam, outros perguntavam. Ela voltava orgulhosa. Estão a mudar, mano. Eu via o bairro a mudar também. A senhora Isabel já perguntava, como está o Miguel hoje? O padre, num sermão discreto, falou de amar o próximo como a ti mesmo, sem olhar para ninguém em particular. Pequenas coisas, mas acumulavam-se. Uma tarde, a mãe chamou-nos aos três, pai, Miguel e eu. Quero que saibam que estou em paz. Seja o que Deus quiser, eu vi o meu filho feliz. Chorámos os 4. O pai limpou uma lágrima e disse,
fica mais uns dias, João. E traz o Miguel. Foi a primeira vez que disse o nome dele. O Miguel e eu decidimos ficar mais uma semana. Passeávamos, cozinhávamos juntos, ajudávamos na vinha. O pai ensinava o Miguel a podar as videiras. Viam-se desajeitados, mas riam. Eu observava da janela e sentia o peito encher-se. A crise interna que me acompanhara há 9 anos começava a dissolver-se. Já não era o rapaz expulso. Era o homem que voltara e que, aos poucos, reconquistava o lugar. A saúde da mãe estabilizou o suficiente para ela voltar a caminhar pela casa. Os vizinhos vinham visitar e já não olhavam só para mim, perguntavam pelo Miguel, pela nossa vida em Lisboa. E como é viver na capital? Perguntava a Dona Rosa. Ele respondia com paciência, contando histórias de concertos e cafés. Aos poucos, o choque inicial transformava-se em curiosidade genuína. Uma noite, o pai chamou-me à oficina. Senta-te. Havia uma garrafa de vinho verde em cima da mesa. Serviu 2 copos. Eu errei, João. Não sou homem de pedir desculpas, mas errei. Quando te pus na rua pensei que estava a proteger a família. Mas protegi só o meu orgulho. Fiquei em silêncio, lágrimas nos olhos. O Miguel é bom rapaz. Vi como ele cuida de ti e da tua mãe. Estendi a mão e ele apertou-a. Não foi um abraço, mas foi o suficiente. No dia seguinte, a vila organizou uma pequena festa de boas-vindas improvisada na praça. Nada oficial, mas a Ana e a Sofia juntaram vizinhos. Trouxeram pastéis e vinho. O Miguel e eu dançámos outra vez, agora sem medo. O pai ficou ao lado da mãe, a sorrir discretamente. Pela primeira vez senti que o bairro não era mais inimigo. Era só gente, com medos e preconceitos que podiam mudar. Mas nem tudo era perfeito. O Carlos voltou uma última vez, sóbrio desta feita. Pediu desculpa à porta de casa. Fui idiota. Vi-te feliz e fiquei com inveja da coragem que nunca tive. Aceitei o pedido. O Miguel disse, todos cometemos erros. A reconciliação com ele foi inesperada, mas real. Os dias finais aproximavam-se. O Miguel e eu tínhamos de voltar a Lisboa, o trabalho esperava. A mãe abraçou-nos forte. Voltem sempre. Esta é a vossa casa também. O pai apertou a mão do Miguel e disse, cuida dele. Foi o gesto mais próximo de aceitação que eu podia esperar. No autocarro de regresso, o Miguel e eu olhávamos pela janela as colinas verdes do Minho a afastarem-se. Mudámos o bairro, disse ele. Eu sorri. Não. O bairro mudou-nos a nós também. De volta a Lisboa, a vida retomou o ritmo. Mas algo era diferente. Eu já não carregava o peso da rejeição. Tinha visto o pai baixar a guarda, a mãe sorrir, o bairro abrir os olhos. O meu projeto seguinte no estúdio foi uma casa familiar com um jardim grande, inspirei-me na vila. O Miguel e eu falávamos em visitar mais vezes. Meses depois, recebemos uma carta da Sofia, a mãe está melhor. O pai pergunta pelo Miguel. E o Carlos disse que quer visitar Lisboa um dia. Ri alto. O círculo fechava-se. No entanto, o caminho não terminara. Uma noite, o telefone tocou outra vez. Era o pai. João, o padre quer falar contigo. Diz que quer entender melhor isto tudo. Sorri no escuro. Vamos lá, pai. Juntos. Os meses seguintes trouxeram mais visitas. Fomos a São Pedro 3 vezes, Natal, Páscoa e um fim de semana de verão. Cada vez o bairro parecia mais acolhedor. A senhora Isabel já aguardava o vinho preferido do Miguel. O senhor Manuel ofereceu emprego temporário ao Miguel num projeto de design para a feira anual. O pai e ele construíram juntos um banco de madeira para a varanda da mãe. Pequenos gestos que construíam pontes. Eu, por minha vez, organizei uma palestra na escola da Sofia sobre diversidade e respeito. Alguns pais resmungaram, mas a maioria apareceu. O Carlos levou o filho adolescente e disse, quero que ele cresça diferente de mim. O Miguel falou ao meu lado, com calma e verdade. No fim, aplausos sinceros. O bairro inteiro não mudou de um dia para o outro,
mas começou a questionar. A mãe, completamente recuperada, dizia orgulhosa: "O meu João e o Miguel trouxeram luz aqui." O pai já não evitava a palavra companheiro. Uma noite, à mesa, disse: "Se o amor é este, então talvez eu estivesse errado todo este tempo." Foi a frase mais bonita que ouvi dele. O Miguel e eu casámos em Lisboa num pequeno cerimónia civil. Convidámos a família toda. O pai e a mãe vieram, vestidos de festa. O pai dançou com o Miguel pela primeira vez. O bairro soube pela Sofia e mandou um cartão coletivo: "Felicidades aos dois." De regresso à vila para o batizado de um sobrinho da Ana, senti o círculo completo. Caminhávamos pela mesma rua onde 9 anos antes eu saíra chorando. Agora de mão dada, de cabeça erguida. Os vizinhos acenavam. "Olá, João." "Olá, Miguel." Sentados no mesmo banco junto ao rio, o Miguel disse: "Valeu a pena cada lágrima." Eu assenti. "E cada escolha." Olhámos o pôr do sol e soubemos que a jornada não acabara, mas que estávamos mais fortes. O bairro de São Pedro já não era o mesmo. Nem nós. A verdadeira família é aquela que nos aceita como somos, ou aquela em que nascemos. Verdadeiro ou falso?